Bom dia para todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre o último tópico 21, que é sobre multiplicadores de Lagrange, tá? Então, na verdade, a gente vai continuar falando sobre máximos e mínimos, né, que é o conteúdo da P5, é máximos e mínimos, tudo que a gente viu sobre máximos e mínimos, mas esse é um terceiro método para resolver esse tipo de problema, tá? Então, eu vou começar colocando aqui um exemplo que, na verdade, está resolvido na aula síncrona. Eu não vou resolver ele aqui, porque está resolvido lá, né? Eu só vou comentar com vocês por que nesse caso a gente utiliza esse terceiro método, tá? De multiplicador de Lagrange. Então, suponha que a gente tem um problema desse tipo. Tem uma função de duas variáveis, f de x, y, igual a 2x ao quadrado, 3y ao quadrado, menos 4x menos 5, tá? Essa função é uma função que, na verdade, ela está definida em todo R2, né? Então, ela tem... Eu poderia procurar máximos e mínimos dessa função no R2 inteiro. Se esse fosse o caso, então a gente estaria numa primeira situação, né? Eu vou colocar aqui, você teria três situações, né? Se fosse todo o R2, então a gente aplicaria o teste da segunda derivada, né? Então a gente estaria lá naquela primeira, no tópico 19, né? Existe um segundo caso em que a gente estaria, por exemplo, com... Não tá funcionando. Segundo caso, em que você tem um domínio, sei lá, uma região assim, né? Um domínio fechado limitado, você tem uma região desse tipo, né? Então, eu posso procurar o máximo dessa função somente nessa região, e não no R2 inteiro. Então, a gente aplica o método que a gente viu na aula 20, né? Na aula passada, que eram aqueles três passos lá. Procura os pontos críticos aqui dentro, procura os valores máximos na fronteira, e o terceiro passo era comparar. E aí tem uma terceira situação, em que você tem um domínio que, na verdade, não é todo o interior, é só a fronteira, por exemplo. Então, eu quero procurar só na fronteira. Então, você pode até, às vezes, escrever como uma curva de nível, né? Então, a diferença é essa, né? Você está num domínio que você está querendo procurar máximos e mínimos, mas só aqui na borda, tá? Só na fronteira. Então, você utiliza esse terceiro método. Aqui sim entra multiplicadores de Lagrange, tá? O anterior aqui é o tópico que a gente viu na aula passada, né? Na aula 20. Então, teriam essas três situações. E exatamente para a mesma função, tá? Essa mesma função. Dependendo de onde eu estou procurando o máximo e mínimo, é que eu vou escolher qual método que eu vou aplicar, tá? Então, por exemplo, suponha que eu queira encontrar máximos e mínimos dessa função, mas restrito a essa curva aqui. Conjunto de todos os pontos x, y, lá do R2, que satisfazem essa condição aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, tá? Isso daqui é um círculo, né, de raio 4. Mas é só a fronteira, né? Não é toda a região que está lá dentro, é só a fronteira desse círculo, né? Então, na verdade, assim, como a maioria desses exercícios que a gente vai ver, gente, de máximos e mínimos, não existe uma única forma de resolver, não. Tem várias formas de resolver. O professor que deu a aula síncrona 20, né, a última, ele até resolveu um problema assim, parametrizando a curva, né? Vocês tinham até comentado na aula passada, né? Ah, não dá para fazer por parametrização? Esse exemplo daria. Você parametriza o círculo e procura o máximo e mínimo somente nessa curva parametrizada. Teria essa opção também. Mas uma outra forma de resolver esse tipo de problema aqui é usando multiplicadores de Lagrange, tá? Por que eu consigo resolver usando multiplicadores de Lagrange? Porque eu estou restrita a uma curva, tá? Estou querendo encontrar máximos e mínimos dessa função restrita a uma curva que é uma curva de nível de alguém. Então eu consigo fazer isso, tá? Eu consigo aplicar multiplicadores de Lagrange nesse caso, tá? Então, vou colocar aqui, não vou resolver ele não, mas só para comentar que teriam essas formas de fazer, né? Vou colocar aqui, ver aula assíncrona
21. Então, a gente teria, por exemplo, se fosse resolva, encontre máximos e mínimos dessa função em toda essa região, né? Se aqui fosse menor ou igual, por exemplo. Se fosse menor ou igual, como que eu faria? Aí faria como na aula passada. Encontro os pontos críticos aqui dentro, né? Aplico a função nesses pontos críticos. Aí encontro o máximo no bordo, que é como está feito na aula assíncrona, e comparo todos esses valores. Tá? A gente vai fazer um exemplo assim, para vocês verem o que a gente tem que fazer, tá? Mas a ideia é essa. Então, bom, vou colocar primeiro o que é esse método, né? Multiplicadores. Aqui, gente, eu só vou colocar o método, tá? Quem quiser entender por que que esse método é assim, por que que aparece exatamente isso que está aqui, na aula síncrona, a professora Mônica explica direitinho como que isso aparece, tá? Por que é desse jeito aqui. Então, eu vou só escrever e quem quiser não, na verdade eu recomendo que todo mundo, né, vá lá e dê uma olhada na explicação de por que é assim. Então, suponha que você tem, vou chamar de C, uma curva de nível, tá? Curva de nível de g de xy. Então, suponha que você tem uma curva de nível dessa função. E essa condição aqui é muito importante, tá? Para você conseguir aplicar o método, você precisa que essa condição seja satisfeita. O gradiente dela nessa curva, o gradiente da função, tem que ser diferente de 0, 0, tá? Você não pode ter um gradiente nulo dessa função em nenhum ponto da curva, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Além disso, então essa é uma condição, né, para aplicar multiplicadores de Lagrange. A segunda condição é que essas duas funções, essa função g e a outra função que você quer maximizar, que eu vou chamar de f, tem que ser funções de classe C1, ou seja, tem que ser funções contínuas com derivadas contínuas para você conseguir aplicar o método. E por fim, então, se você assumir que a f, essa função f de duas variáveis, né? Suponha que ela tem um máximo ou um mínimo x0, y0, um ponto da curva, tá? Se isso acontece, então isso vai implicar que existe uma constante lambda, tá? Um número real, tal que o gradiente da função f aplicado nesse ponto, x0, y0, é um múltiplo do gradiente da função g aplicado também em x0, y0, tá? Isso aqui significa que se você quer maximizar, né, se você tem uma função, pensa que você tem uma curva de nível, né, lá no R2. Então, você está falando de uma função definida no R2, né? Então, você está lá no R2, uma função f definida aqui, tá? Então, ela está definida em pontos aqui do R2. Mas suponha que você tem uma certa curva de nível, tá? Então, esse máximo ou mínimo vai acontecer quando você tiver o gradiente dessa curva de nível, né, da G, e o gradiente da f estiver na mesma direção desse vetor aqui. É por isso que esse lambda, por isso que aparece esse lambda, tá? Então, o máximo ou mínimo vai acontecer quando esses vetores estão na mesma direção. Tá? É isso que a professora explica lá com muito detalhe e tal, tá bem explicadinho na aula síncrona, porque que tem que ser assim, tá? Mas é aí que vai acontecer o máximo ou mínimo. Então, na verdade, o que a gente tem é... Então, ou seja, o que eu faço, então, para encontrar máximos e mínimos? Eu tenho que resolver um sistema. Isso daqui, primeiro, isso aqui tem duas equações, né? Porque são dois vetores. Isso aqui tem duas coordenadas, isso aqui tem duas coordenadas. Então, daqui eu já tiro duas equações. São fx no ponto x0, y0 tem que ser igual a lambda gx no ponto x0, y0. É a primeira coordenada do vetor. Da segunda coordenada do vetor, eu tiro que fy nesse ponto tem que ser um múltiplo de gy nesse ponto. E, por fim, eu preciso que esse ponto esteja na curva de nível, porque eu estou procurando máximo e mínimo somente na curva, né? Então, esse ponto x0, y0, ele está na curva de nível, tá? Da função g. Então, quando eu aplicar g
nesse ponto, tem que dar uma constante que foi dada, vou chamar de C, né? Então, ele tem que estar na curva de nível. Então, quando eu aplicar G em x0, y0, tem que ser um certo valor C que foi dado, que é a curva de nível de nível C dessa função. Então, encontrar máximos ou mínimos significa resolver esse sistema aqui, tá? E agora, só observar que você quer encontrar esses pontos, né? x0, y0, e aqui você tem um parâmetro lambda que você também não sabe quem é, mas você tem 3 equações e 3 incógnitas, né? Então, é possível que você tenha um sistema aí com uma ou mais soluções, né? Mas você consegue resolver esse sistema. Tá? Então, a ideia é essa. Então, se o exercício tiver essa cara, né, se tiver uma função que você quer encontrar máximo ou mínimo, e ele está restrito, né, você quer encontrar esse máximo ou mínimo restrito a uma curva de nível de uma função g, então basta resolver esse sistema aqui. Tá? A ideia é essa. Vou começar com um exemplo mais fácil e depois a gente faz outros exemplos. Então, é isso, gente. Na verdade, a teoria acaba aqui. A teoria da prova acaba aqui. Agora eu só vou fazer exemplo, tá? Então, vamos lá. Exemplo 2. Determine os extremos de... Considera essa função aqui de duas variáveis f de x, y igual a x ao quadrado mais 2y quadrado em um círculo igual a 1. Dá para resolver esse exercício. Bom, uma sugestão, né? Para qualquer exercício que você for fazer de máximo ou mínimo, tem duas coisas que você vai ter que identificar. Primeiro, qual que é a função que você quer maximizar, tá? Qual função que eu quero maximizar? Primeira coisa. Segundo, qual é a restrição que eu tenho? Se tem alguma, né? Se não tiver nenhuma, então a gente está lá no caso do teste da segunda derivada, tá? Então, são essas duas informações aqui que a gente precisa ter quando a gente está resolvendo um exercício de máximos ou mínimos. Qual é a função e qual é a restrição, tá? A função está claro, né? Ele já deu aqui, está explícito para mim. Pode ser que não esteja, tá? Então, pode ser que o exercício não te dê explicitamente essa função que ele quer maximizar. Nesse caso, ele já deu, é essa função f aí. Qual é a restrição? A restrição é que esteja no círculo, né? Então, a restrição é que esteja no círculo de raio 1. Tá? E é só no círculo, não é no disco, tá? Não estou procurando aqui dentro, tá? Estou procurando só na fronteira mesmo, só no círculo, tá? Então, a minha restrição é essa. Bom, tem várias formas de fazer isso, mas uma das formas que a gente consegue resolver é colocando nesse contexto aqui dos multiplicadores de Lagrange, escrevendo essa minha restrição como uma curva de nível, tá? Se eu quiser escrever a minha restrição como uma curva de nível, então eu vou precisar de uma função g para ela ser a curva de nível dessa minha função. Então, basta definir g como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, que essa curva aí, esse círculo, vai ser a curva de nível 1. Tá? Então, essa é a curva de nível 1 dessa função. Então, consigo aplicar multiplicadores de Lagrange, né? Eu tenho que fazer, bom, tem que checar aquelas condições que eu falei, né? Ela tem que ser curva de nível, o gradiente tem que ser diferente de zero nos pontos da curva, mas o gradiente da G é 2x, 2y, né? Ele só vai ser 0, 0 aqui, né? Esse gradiente só vai ser 0, 0 na origem, mas a origem não faz parte desse ciclo, tá? Então, é uma curva de nível, ok. Gradiente não se anula em C, ok. As duas funções são C1, né? Essa função é C1, essa função é C1, são contínuas com derivadas parciais contínuas. Então, pronto, eu estou nas condições do resultado, né? Do teorema. Então, eu consigo aplicar o teorema. Então,
Se fx e fy tem máximo num certo ponto, ela tem que satisfazer esse sistema. Então, agora eu escrevo o sistema e encontro as soluções desse sistema. Tá? Então, multiplicadores de Lagrange. Então, fica gradiente da f. Gradiente da f vai ficar 2x, 4y, então é gradiente da f, igual a lambda. Agora, gradiente da g. Então, fica 2x, 2y. Tá? Tô fazendo isso. Tô fazendo gradiente da f igual a lambda gradiente da g, tá? Mas isso aqui é um vetor com duas coordenadas, isso aqui é um vetor com duas coordenadas. Então, eu tiro duas equações dessa igualdade aqui. É uma igualdade de vetores. Então, essas são as minhas duas primeiras equações, e agora a última equação é, de fato, a curva de nível mesmo. Então, eu preciso que esse meu ponto, xy, esteja na curva de nível 1 da função g. Então, basta resolver esse sistema aqui. Tranquilo até aqui? Tá. Então, é só isso. Eu achei a função, achei a restrição é uma curva de nível, né, dessa função. E aí eu tenho que escrever esse meu sistema. Agora, resolver o sistema, tá? Isso pode ser que em alguns exercícios seja um pouquinho mais complicado. Esse daqui até que não tá tão complicado não, mas pode ser que a dificuldade seja em resolver esse sistema, né? Nesse daqui... Professora, Sim? se essa curva de nível fosse, por exemplo, no lugar do 1 fosse 9, a gente ia ter que colocar esse c, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3, que é a raiz dele, ou igual a 9 mesmo? Porque 1, assim, a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Aí eu fico com essa dúvida, se é a raiz dele ou se é o próprio número. Não, é o próprio número. É o próprio número. O que você coloca aqui é exatamente a restrição que você tem. Tá? Então, Tá a bom. restrição é que esteja no círculo. Então, a equação do círculo é essa. Então, aqui você põe exatamente essa equação. Tá bom, professora, obrigada. Nada? E aí, então, o que a gente faz? Né? Bom, daqui eu tiro tenho duas opções, né? Para 2x ser igual a lambda 2x, eu tenho duas opções. Ou esse lambda é 1, né? E aí 2x é igual a 2x para qualquer x. Ou o meu x é zero. E aí eu posso usar qualquer lambda. Ou x é igual a zero. Só tem essas duas opções. E aí agora eu resolvo o exercício com essas duas opções. Então eu vou pegar aqui primeiro. Sei lá, vou pegar primeiro o lambda igual a 1. O que acontece se o meu lambda for igual a 1? Se o meu lambda for igual a 1, então eu tenho aqui que 4y é igual a 2y, né? Se o lambda for 1. Então o y tem que ser zero. Então, se isso aqui acontece, o y tem que ser zero. Mas se o y for zero, como a soma dos quadrados tem que dar 1, então, obrigatoriamente, o x tem que ser mais ou menos 1. Tá? Aí tem a outra opção. A outra opção é o x ser igual a zero. O que acontece se o x é igual a zero? Vou lá na última equação. Aí ele me obriga que o y seja mais ou menos 1. Então, na verdade, eu tenho 4 pontos, né? Eu tenho o ponto da forma 0, mais ou menos 1, e mais ou menos 1 e 0. São 4 pontos. Para ele explicar de novo como esse 2x, lambda x apareceu? Ah, sim. Eu estou fazendo isso aqui, gradiente da f igual a gradiente da g, né? Então, isso daqui é um vetor e isso aqui é um vetor, tá? Então, ficaria assim. Gradiente da f é fx, fy. Então, fx, fy é igual a lambda gx, gy, né? Ficaria assim. Então, eu tenho que esse vetor é igual a lambda vezes esse vetor. Então, eu igualo coordenada a coordenada. Então, significa que fx é igual a lambda gx. Então, igualando a primeira coordenada com a primeira é que apareceu isso, né? Porque fx é 2x. E gx é 2x também. Tá? Então, veio de igualar a primeira coordenada.
Então, eu encontrei 4 pontos. E agora? Encontrei 4 pontos, como que eu sei que é de máximo ou mínimo? Bom, calculo a função neles. Então, calculo a f de 0, 1, a f de 0, menos 1, a f de 1, 0 e a f de menos 1, 0, que são os 4 pontos que eu encontrei. Tá? Observa que a f ela é a primeira coordenada ao quadrado mais 2 vezes a segunda coordenada ao quadrado. Então, tanto nesse como nesse daqui, eu tenho que fazer 2 vezes a segunda coordenada ao quadrado, que a primeira é 0, né? Então vai dar 2. E aqui é só a primeira coordenada ao quadrado, que a segunda é 0, então não vai aparecer. Então, nos dois casos vai ser igual a 1. Eu tenho a função vale 1. Então, acabou, né? A função nesses dois primeiros pontos, aqui 0 e mais ou menos 1, deu 2. Então, esses são os meus pontos de máximo. E o meu valor máximo é 2. E em mais 1, 0, menos 1, 0, a função assume o valor mínimo. Tá? O mínimo dela é essa. Então, mas assim, é importante observar que aquela função, a minha função f, ela está definida aqui, em todo o R2, tá? Eu posso aplicar ela em qualquer ponto que eu quiser, nesse daqui também, só que eu só estou estudando o máximo e mínimo aqui em cima, desse círculo de raio 1. Tá? Então, nesse círculo, o maior valor é 2 e o menor valor é 1. Ah, sim. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente está estudando o máximo de uma função, mas tem que ficar muito atento à restrição que o exercício coloca. Professora, Sim? pode explicar de novo, por favor, por que igual a 2 que é ponto de máximo e igual a 1 é ponto de mínimo? Quando a gente aplica esse método, você encontra todos os extremos, todos. Tá? Então, não precisa procurar em outro lugar, os extremos estão aqui. Ou é esse, né? Ou é um desses dois, ou é um desses dois. Aí eu apliquei a minha função f, né? Apliquei a minha função f nesse ponto, deu 2. E nesses dois pontos aqui, deu 1. Como não tem outro, né? Os únicos extremos só podem ser esses aqui. Então, significa que esse daqui é o valor mínimo possível, simplesmente porque 1 é menor que 2, só isso. Como está aqui, né? Não tem outro lugar para procurar. Então, nesse ponto eu assumi o mínimo valor possível e nesses outros pontos aqui eu assumi o maior valor possível. O 2 e 1, não sei se eu entendi sua pergunta. 2 e 1 estão na terceira dimensão ou é 2D? Ah, tá, entendi. Seria em 3D, né? Seria o gráfico, né? Então, é como se você tivesse aqui o seu XY, né? E aqui você tem um círculo, tá? Então, o seu círculo de raio 1 tá aqui. E esse daqui é o eixo Z, tá? Então, ele está dizendo que f de 0, 1 dá 2. Então, x é 0, y é 1. Né? Então, aqui, nesse ponto, a função vale 2. Aqui também, ela vale 2. E nesse ponto aqui, ela vale 1. A ideia é essa. Você está olhando em dimensão 3 mesmo. O gráfico, né? Então, Daniel, a questão é onde que você está procurando. Se você está falando somente desse círculo, então sim, ele é o máximo global e mínimo global dentro desse círculo. Agora, se você estiver olhando máximo e mínimo global, é que tudo é relativo, né? Máximo e mínimo global onde? Dentro do círculo, só na fronteira, todo R2, depende da pergunta, tá? Esses são sim máximos e mínimos globais restrito ao círculo, isso sim. Tá? Então, por exemplo, suponha que eu vou dar exatamente a mesma função, tá? Vou pegar exatamente a mesma função de novo. Suponha que você tenha a função f de xy, que é o quadrado da primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda coordenada. Mas aí eu faço o seguinte. Sim, mas eu estou falando da fronteira, só da fronteira. Então, ele é máximo e mínimo global na fronteira. Isso pode falar, na fronteira. Tá?
Igual, por exemplo, se eu pego exatamente a mesma função, mas eu falo para você, resolva, encontre máximos e mínimos dessa função nesse conjunto aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Então, é outro exercício, tá? A função é a mesma, mas o exercício é outro. Então, agora, eu estou procurando máximos e mínimos aqui dentro. Em tudo, né? Na fronteira e lá dentro. Então, o exercício é diferente do anterior. Antes era só na fronteira, agora é na fronteira e no interior do círculo, tá? Em todo o disco. Como é que eu resolvo, então, esse exercício? Bom, agora eu não consigo resolver de uma vez usando simplesmente multiplicadores de Lagrange, porque isso aqui não é uma curva de nível, né? Isso aqui é uma região inteira, né? Não é uma curva de nível de uma função. Então, como é que eu resolvo? Bom, isso está no contexto da aula passada, né? É uma função contínua e eu estou calculando máximos e mínimos num conjunto fechado e limitado. Então, eu vou seguir os 3 passos da aula passada. O primeiro passo era o quê? O primeiro passo era encontrar os pontos críticos. Então, pego as derivadas parciais, 2x, 4y, igual a 0. Resolvo esse sistema para encontrar os pontos críticos. Isso aqui implica que o 0, 0 é o único ponto crítico. Tá? Então, eu aplico a função f no 0, 0. Vai dar 0. Se a gente viu na aula passada, sempre que você tem uma função, um conjunto limitado, você pode fazer isso. Limitado e fechado, você pode fazer isso. Qual que era o segundo passo? O segundo passo que a gente viu na aula passada era encontrar os extremos na fronteira. Extremos de f. Vou chamar esse conjunto aqui de D, tá? Tudo, todo o disco de D. Então, o segundo passo era encontrar os extremos de f na fronteira de D. Isso era o segundo passo. Tá? De novo, gente, quando eu falo extremo, eu estou dizendo máximos, extremos de uma função, eu estou dizendo máximos e mínimos. Tá? Então, encontrar máximos e mínimos da função f na fronteira. Isso eu fiz no exercício passado, né? A fronteira é justamente esse conjunto em verde aqui. Essa é a fronteira do meu novo conjunto. Então, essa parte eu resolvi na aula passada. Na aula passada, no exercício passado. Quem ia perguntar? Alguém levantou a mão, né? Não sei se foi sem querer, mas alguém levantou a mão. Não consigo ver. Bom, quem... Linda tinha perguntado primeiro, né? Então, del D, exatamente. É o mesmo símbolo da derivada. Esse é um símbolo que a gente usa para denotar a fronteira. É a fronteira, a casca, né? Sei lá, o bordo ou casca, a fronteira do conjunto. Então, nessa parte de procurar na fronteira... Procurar... posso usar Lagrange. Isso, sim. Exatamente. Então, essa parte do exercício, aí sim a gente pode usar Lagrange, tá? Porque aí a fronteira do conjunto eu consigo escrever ela como uma curva de nível. Então, aqui sim eu posso usar Lagrange, e já está resolvido, né, no exercício anterior. Eu já sei quem são os extremos da fronteira. É 0 mais ou menos 1, que dá 2, e mais ou menos 1 e 0. Mais ou menos 1 e 0, que dá 1. Então, eu tenho que comparar esses valores todos, né? Então, no ponto crítico deu 0, os extremos da fronteira são esses 4 pontos aqui. E aí, o terceiro passo era comparar tudo, né? Lembram que o terceiro passo era comparar todos os valores que você achou. Então, aqui, de todos esses que eu encontrei, o menor possível é esse. Então, esse daqui vai ser o meu mínimo global dentro desse disco. E o meu máximo global dentro do disco vão ser esses 2 pontos aqui. Tá? Então, no passo 3, eu comparo tudo. No passo 3, eu concluo que f de 0, 0 igual a 0 vai ser o meu mínimo global. E o máximo global vai ser
0 mais ou menos 1 é igual a 2. Então, esse é o mínimo. É o mínimo, vou colocar assim, mínimo global em D, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando que é máximo global da função toda, não. Estou falando em D. E esse daqui é o máximo global em D. Tá? Então, na verdade, a gente acabou nesse exercício 3 aqui, a gente acabou usando os dois métodos de uma vez, né? A gente usou o método da aula passada, porque um conjunto era um conjunto fechado limitado, né? Esse disco todo. E para encontrar o máximo na fronteira, a gente acabou usando Lagrange no segundo passo. Em que na fronteira a gente tem infinitos pontos de... Tem. Pode ser que na fronteira a função seja constante, por exemplo. Se a função, por exemplo, suponha que você tem uma função que na fronteira ela vale... Suponha que essa função que não tivesse esse 2 aqui, por exemplo, né? Então, na fronteira, ela seria constante igual a 1. Então, todos os pontos da fronteira seriam de máximo e de mínimo, né? Ao mesmo tempo. Que seria constante. Não. Respondendo a pergunta da Linda, né? Depende do... Nesse exercício, não. Esse ponto não é de máximo nem de mínimo. Ou mais ou menos... Esse ponto aqui, né? Esse ponto não é nem de máximo nem de mínimo quando eu olho em todo o disco, né? Se eu olho só na fronteira, que é o exercício anterior, esse ponto é um ponto de mínimo. Se eu olho só na fronteira. Se eu olho em todo o disco, esse ponto aqui, ele não é nem máximo nem mínimo, porque eu tenho um valor menor que ele e tenho um valor maior que ele. Tá claro, gente, a diferença do exercício 2 para o exercício 3? Pode ver que a resposta muda, né? Então tem que tomar muito cuidado de onde que eu estou procurando. São as duas informações importantes que eu falei. Quem é a função que você quer maximizar e a segunda é qual é a restrição que você tem. São as duas informações importantíssimas que você tem para resolver o seu exercício. E outra coisa que tem que tomar muito cuidado é quando que você pode aplicar o método, tá, gente? Tem que verificar todas essas hipóteses aqui antes de aplicar. Não pode sair aplicando Lagrange assim em qualquer situação, não. Tem que ser uma curva de nível, tem que ter o gradiente diferente do vetor nulo na curva. As duas funções têm que ser C1, tá? Tudo isso tem que observar antes de aplicar Lagrange. Então, é isso. Vou fazer um exercício aqui, que na verdade a gente já fez um exercício desse tipo, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer de outro jeito. Exemplo 4. Gente, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema não. Se lembrou de algum exercício da aula assíncrona ou, sei lá, da lista que tem a ver com isso, pode perguntar. Gente, acabou o semestre e a minha letra não melhorou, né? Minha letra continua horrível com esse negócio. Não consegui acostumar. Tá horrível ainda, né? Mais próximos. Pelo menos. Eu vou ver a primeira aula. Se tava pior que isso, tava difícil, então. Não sei se vocês já tiveram aula presencial comigo, mas a minha aula no presencial é mais bonita, gente. Não é feia assim, não.
Alguém já teve aula comigo? Provavelmente não, né? Porque... Ah, é verdade, é verdade. A gente teve 2 aulas. Né? Bom, então vamos lá. O exercício é esse daqui, né? Encontre os pontos mais distantes x, y e z. Então, você tem uma esfera, essa esfera de raio 2. Você tem essa esfera de raio 2. E aí você tem esse ponto aí, o ponto 3, 1 e menos 1. Onde está esse ponto, né? Aqui é 2, né? Esse aqui é 2, porque é a esfera de raio 2. Então, o 3 ele está para fora. Vou até exagerar, vou colocar ele aqui, tá? Então, o x é 3, o y é 1, né? Então, vai estar mais ou menos nessa distância, mais ou menos nessa altura aqui. E o z é menos 1, então eu tenho que descer, né? Então, ele vai estar aqui embaixo, aqui assim. Então, é um ponto que está por aqui. 3, 1 e menos 1. Ah, mas eu preciso saber onde ele está para resolver o exercício? Não, não precisa, mas se você, quanto mais você consegue interpretar o exercício, menor é a chance de você errar. Porque se você chega numa resposta, uma resposta lá e você olha que geometricamente não faz sentido, você consegue ver que a sua resposta está errada, né? Então, entender geometricamente é importante também, tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho esse ponto e quero encontrar qual é o ponto na esfera que está mais próximo e qual é o ponto na esfera que está mais distante desse ponto. Provavelmente, o que está mais próximo vai ser um ponto que está por aqui assim, né? Que vai ser o ponto que está mais próximo da esfera. E o mais longe, provavelmente, vai ser um ponto que está lá atrás, né? No lado x negativo lá. Está lá atrás, em algum lugar. Esse exercício a gente já resolveu, na verdade, um exercício desse tipo a gente resolveu, acho que na aula 19, tá? Sem usar multiplicadores de Lagrange. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês que dá para fazer esse tipo de exercício usando... Com plano tangente? Não, acho que nem tinha plano tangente. Tinha. Ah, tá. É verdade, tinha um plano. Acho que era a menor distância do ponto ao plano. Tem razão. Então, eu vou fazer esse exercício agora usando o multiplicador de Lagrange. Bom, se eu quiser fazer usando o multiplicador de Lagrange, né, como é um exercício, na verdade, de máximas e mínimas, eu preciso de 2 coisas. Identificar quem é a função f que eu quero maximizar ou minimizar e quem é a minha restrição. Qual é a minha restrição? Então, são essas 2 informações que eu preciso. Quem é a f, quem é a restrição. Quem que eu quero maximizar ou minimizar? A distância. Então, a minha função vai ser a distância. Tá? É isso que eu quero maximizar. E quem é a minha restrição? Bom, então vamos ver. Eu posso fazer o seguinte, se eu quiser enxergar isso daqui como se fosse a minha restrição, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a distância desse ponto a qualquer ponto da R2, tá? Um ponto que está aqui também. Posso calcular essa distância aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, minimizar essa distância sujeita a essa restrição aqui. Então, não pode ser mais qualquer ponto que está aqui. Eu tenho que estar em cima dessa esfera, tá? E aqui é só a casca, tá, gente? É só o bordo da esfera. Tá? Então, a minha restrição pode ser essa daqui. Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu quiser calcular a distância, se você quiser calcular a distância do ponto x, y, z, de um ponto qualquer, né, do R3, um ponto qualquer do R3, para o ponto que eu quero, 3, 1 e menos 1, se eu quiser calcular essa distância aqui, isso aqui vai dar raiz quadrada de... Aí faço a diferença das coordenadas ao quadrado, tá? Então, fica y menos 1 ao quadrado, z mais 1 ao quadrado, tá? Então, fica assim. Essa é a distância. Mas aí a ideia é exatamente aquela de quando a gente foi resolver, né?
da outra vez, na aula 19. Se você quer maximizar ou minimizar essa função que é a raiz quadrada disso, como a raiz quadrada ela é crescente, então minimizar ou maximizar isso é a mesma coisa de minimizar ou maximizar isso aqui. Nossa, nem eu tô entendendo. É mais um, né? Mais um ao quadrado. Isso aqui é 1. Então, se eu quero maximizar essa raiz, é a mesma coisa de maximizar isso daqui. Então, eu posso chamar isso daqui de f de xy. E essa é a função que eu quero maximizar. Tá? Se você quiser fazer com a raiz, pode fazer também, só que vai dar muito mais conta, né? Para derivar a raiz dá muito mais trabalho do que derivar isso aqui. Tá? Então, essa é a minha função, tá? Essa é a minha função que eu quero maximizar ou minimizar. Não, por enquanto sim, Gabriel. Na verdade, não pode ser um ponto qualquer, não. Por enquanto, sim, tá? Eu estou calculando a distância de todos os pontos. Então, isso daqui eu estou fazendo o seguinte. Estou calculando, por enquanto, eu estou calculando a distância desse ponto com qualquer ponto. Por enquanto é isso. Um ponto qualquer aqui com coordenada x, y, z. Aí vem a segunda parte do exercício, que é, eu não quero calcular isso para qualquer ponto. Eu quero que esteja restrito a isso aqui. Aí que entra a minha restrição. Então, eu quero encontrar o máximo dessa função com essa restrição aqui. Qual é a restrição? A restrição é que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado seja igual a 4. Ou seja, a restrição é que eu esteja na curva de nível 4 dessa função. Por que você não escreveu z função de xy? Poderia fazer isso, Daniel. Isso foi como a gente resolveu o outro exercício na aula 19, um exercício bem parecido com esse. Pode fazer assim, se você quiser. Eu só estou mostrando que tem uma outra forma de fazer, que é usando multiplicadores de Lagrange. Tá? Você calcula a distância de qualquer ponto do R2 e depois você aplica a sua restrição. Então, a restrição é estar na curva de nível 4 dessa função g. Vou até fazer assim para não confundir. Essa é a minha função g, a restrição é estar na curva de nível 4 dessa função. Então, vamos ver se a gente consegue aplicar Lagrange, né? Primeira coisa, eu preciso que a minha restrição seja uma curva de nível. Ok, é uma curva de nível. Segunda coisa que eu preciso verificar, que o gradiente da g não se anula nos pontos dessa curva. Para o gradiente se anular, como o gradiente é 2x, 2y, 2z, o único jeito disso ser o vetor nulo é se todo mundo for igual a zero, né? Então, aqui o gradiente se anula. Mas aqui não tem problema, porque a minha curva, a minha restrição é essa daqui, né? Nesse caso não é curva, é superfície, né? Mas ela está aqui, então aqui o gradiente não se anula. Então, essa parte, ok. Então, é uma superfície de nível, gradiente não se anula, ok. E a terceira condição é que a f e a g sejam C1. Essa é uma função C1, é um polinômio. Essa também, Essa também é uma função C1, é um polinômio. Então, todas as condições do teorema estão verificadas, então a gente pode aplicar multiplicadores de Lagrange, tá? Uma observação aqui é o seguinte, gente. Na prova, né, como a gente colocou lá o conteúdo de cada uma o conteúdo de cada tópico. O conteúdo desse tópico é multiplicadores de Lagrange para funções de duas variáveis e uma restrição, tá? Porque pode acontecer que você tenha duas, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, a gente tem uma restrição, só que aqui eu tenho uma função de 3 variáveis. Então, assim, na verdade, isso daqui nem está na prova, né? 3 variáveis não está na prova. Mas eu poderia muito bem colocar essa questão, mesmo que multiplicadores de Lagrange não esteja na prova, porque dá para resolver sem usar multiplicadores de Lagrange, tá? Agora,
é mais fácil, né, pelo menos para quem está mais familiar com multiplicadores de Lagrange, é mais fácil resolver por multiplicador de Lagrange, mesmo que tenham 3 variáveis. E não muda nada. A ideia é exatamente a mesma de multiplicador de Lagrange para 2 variáveis. Você vai ter que fazer o sistema do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. A diferença é que o sistema vai ter 4 equações ao invés de ter 3. Tá? Então, assim, apesar de não ter multiplicadores de Lagrange de 3 variáveis previsto, né, no conteúdo, você consegue resolver esse exercício sem usar multiplicador de Lagrange. Então, o exercício poderia estar na prova mesmo assim. Tá? Então, mas não muda nada. Você fazer um multiplicador de Lagrange com 2 variáveis ou 3 variáveis, a única coisa que muda é que ao invés de ter um sistema com 3 equações, você vai ter um sistema com 4 equações. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ficaria assim, né? A gente tem que fazer, então, a mesma coisa. Gradiente da f igual a lambda gradiente da g, tá? Então, usando multiplicadores de Lagrange, ficaria fx, que é 2 vezes x menos 3, né? Estou derivando isso aqui em relação, estou derivando a f em relação a x. Então, fica 2 vezes x menos 3. Em relação a y, 2 vezes y menos 1. Em relação a z, 2 vezes z mais 1. Tá? Então, isso que eu coloquei é o fx, isso daqui é o fy, e isso daqui é o fz. Tá? Então, isso tem que ser igual a lambda gx, gy, gz. O g é a função g é essa função aqui, né? Então, vai ficar 2x, 2y, 2z. E a última equação é sempre a restrição mesmo. Então, é exatamente a superfície de nível que eu tenho, né? Então, é exatamente a restrição. O que eu ponho aqui é exatamente a minha restrição. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Então, não muda nada. Se tem 2 variáveis ou 3 variáveis, a ideia é exatamente a mesma. A única diferença é que aparece essa equação aqui de z, né? E aí, como eu falei para vocês, né? Quando você tem um exercício assim, você vai chegar num sistema. E aí pode ser, e até aqui é tranquilo, né? Não tem fazer o sistema, é só fazer gradiente da f igual a um múltiplo do gradiente da g. Agora a questão é resolver o sistema. Então, assim, não tem regra, né, para resolver, cada um resolve como preferir, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, você tem uma equação que só depende de x, uma que só depende de y e uma que só depende de z. Então, eu poderia isolar o x aqui, isolar o y aqui, isolar o z aqui, depois substituir nessa equação aqui e descobrir o valor de lambda. Tá? Então, as incógnitas são x, y, z e lambda. Então, eu tenho 4 incógnitas e 4 equações. Tem que resolver isso. Bom, como que eu resolvo, né? Aqui eu posso cancelar esse 2, né? Vou isolar o x aqui nessa equação, tá? Então, eu vou cancelar esse 2 aqui. Aí vai ficar, se eu colocar o x em evidência, né? Então, vai ficar x que multiplica 1 menos lambda igual a 3, né? Então, x que multiplica 1 menos lambda igual a 3. Eu já passo 1 menos lambda dividindo. 1 menos lambda. Então, o x é isso. Faço exatamente a mesma coisa aqui, tá? Então, vai ficar que o y é 1 sobre 1 menos lambda. E aqui vai dar a mesma coisa com o sinal trocado, né? Porque tá z mais 1. Então, vai ficar menos 1 menos lambda. Então, eu sei quanto vale x, y e z em função de lambda e agora substituo na última equação. Tá? Então, vai ser cada uma das coordenadas ao quadrado igual a 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, sim, vou voltar. Deixa eu colocar isso aqui. 1 menos lambda ao quadrado igual a 4.
O y não é negativo? Acho que não, né? Porque fica... A conta é a mesma do x, né? Você cancela isso, e aí fica y 1 menos lambda igual, aí passo 1 para o outro lado. Né? Passei o lambda para o lado esquerdo e passei 1 para o lado direito. Agora o z fica negativo porque quando eu passar esse 1 para lá, ele vai passar com menos 1. Tá? Então vamos lá. Aí aqui vai ficar assim, né? 3 ao quadrado, tá tudo dividido por 1 menos lambda ao quadrado, né? Então eu posso somar os numeradores. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 1 mais 1. Né? Então vai ficar 11 dividido por 1 menos lambda ao quadrado igual a 4. Ou seja, 1 menos lambda ao quadrado é igual a 11 sobre 4. Tá? Aí aqui tem que resolver, tá? Sei lá, usando Bhaskara. E aí a gente chega que lambda é igual a 1, mais ou menos, raiz de 11 sobre 4. Então vai ficar raiz de 11 sobre 2. Então tem dois valores de lambda que a gente encontrou. Aí agora eu tenho que voltar lá e encontrar o x, y e o z, né? Então esse daqui era o x, né? Esse era o y e esse era o z. Então eu tenho que substituir esse lambda aqui e encontrar o x, y e z. Então primeiro eu substituo o lambda com sinal positivo, depois substituo o lambda com sinal negativo, tá? Então isso daqui vai implicar em dois pontos. Um ponto que vem do sinal positivo e o outro que vem do sinal negativo, tá? Então a gente vai encontrar esses pontos aqui. Eu vou colocar direto. Mais de 11 menos 2 raiz de 11. Ou menos 6 raiz de 11 menos 2 raiz de 11, 2 raiz de 11. Então encontrei dois pontos. Então, é como o método de multiplicadores de Lagrange fala. Se você tem um extremo em algum lugar, tem um máximo ou mínimo em algum lugar, em algum ponto, esse ponto vai ter que satisfazer esse sistema. Então, aqui a gente já achou todos os pontos que são candidatos a máximo e mínimo. Tá? Então, agora o que eu tenho que fazer para decidir quem é máximo e quem é mínimo é aplicar a função f nesse ponto. Então, eu teria que fazer assim, né? Calcular f aqui, e aí vejo, né? Calculo essa f aqui, né? Vejo o que dá um valor. Calculo a f aqui, vejo quanto dá um outro valor. E comparo esses dois valores. Tá? O maior é o máximo e o menor é o mínimo. Então, eu tenho que aplicar essa função aqui. O maior é o máximo, o menor é o mínimo. Lembrando que a distância, de fato, vai ser a raiz desse valor, né? Mas o maior aqui já vai ser o máximo. Um outro jeito de fazer, para não precisar aplicar a f aqui, para descobrir qual que é o ponto de máximo e qual que é o de mínimo, porque ele só pediu o ponto, não pediu o valor, né? Encontre os pontos. Se ele pedisse de fato qual é a distância, aí a gente teria que aplicar. Mas como ele está pedindo só os pontos, eu posso observar o seguinte. Então, eu tenho esses dois pontos aqui. Um é máximo, o outro é mínimo, né? Esse daqui, ele tem uma coordenada x positiva, y positiva e z negativa. Então, é um ponto que está coordenada x positiva, né? Então, tá para cá. Y positiva, então tá nessa parte da frente aqui do desenho. E o z negativo, então tá aqui para baixo. Tá? Então, é algum ponto que está nessa parte aqui da esfera. Então, tá em algum lugar por aqui na esfera, tá? Agora, o outro ponto tem a coordenada x negativa, y negativa e z positiva, tá? Então, x negativo, estou lá atrás, y negativo, estou para cá, z positivo, estou para cá. Então, é algum ponto que está lá atrás, nessa parte aqui da esfera, tá? Então, eu tenho dois pontos. Um ponto que está por aqui, desse lado aqui da esfera, e um ponto que está lá atrás, em algum lugar ali da esfera. Então, é óbvio que esse daqui é o mais perto e esse daqui é o mais longe. Tá? Então, nesse exemplo em particular, eu consigo dizer
olhando para a figura, que esse daqui é o que está mais próximo. Então, esse é o ponto de mínimo. E esse daqui é o ponto de máximo. Então, esse é o ponto mais longe do ponto 3, 1 e menos 1, e esse é o ponto mais perto do 3, 1 e menos 1 na esfera. Tá claro? Bom, quem não conseguir ver pelo desenho, aí tem que aplicar a função mesmo, tá? Dá um pouco mais de trabalho. Mas é só aplicar a função f aqui, ver quanto dá, aplica a função f aqui, ver quanto dá, e aí compara os valores. Ou se o exercício pedisse, né, qual que é a distância mínima? O que eu teria que fazer se o exercício pergunta qual é a distância mínima? Bom, esse é o ponto de mínimo, então eu teria que aplicar f nesse ponto aqui, tá? E depois teria que tirar a raiz. Então, esse daqui seria a distância mínima. Tá bom? Perguntou. A distância está ao quadrado não interfere no resultado. Não interfere por causa do ponto, né? Porque ele está pedindo só o ponto. Então, o ponto não muda. Né? O ponto em que tem o ponto que tem o máximo disso é o mesmo ponto que tem o máximo disso. Agora, o que muda é o valor. Né? Se pedisse o valor, aí sim. Aí tinha que tirar a raiz ainda para descobrir quem é o valor. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Se pedisse qual é a distância mínima, depois de aplicar a f, eu teria que tirar a raiz. Bom, mas está claro, gente, qual que é a ideia? Quando que a gente pode aplicar multiplicadores de Lagrange? Quais são os passos, né, que a gente tem que dar para poder aplicar? Vou fazer mais um aqui. Se é C1? Se for polinômio, então nem precisa se preocupar, né? Se for função polinomial, pode ficar tranquilo que... Mas como nesses exemplos todos aqui que a gente fez, não teve problema, né? Porque a função era polinomial. Então, sempre que for polinomial, vai ser C1. E tem que ver o gradiente também, né? O gradiente não pode se anular na curva. Tem que verificar essa propriedade aqui na curva. Pode ser que ele se anule, sim, mas num ponto fora da curva. Então, não tem problema. Vou fazer mais um exemplo. Esse exemplo é qual mesmo? 5. Vai. Mas é bom, né? Porque seno e cosseno também são funções C1. Esse aqui é de cosseno, com cosseno. Nossa, que horrível. Seja alfa, beta e gama, ângulos de um triângulo. Determine o máximo. R5 não. R5 não.
Tô pensando agora, mas acho que... Multiplicadores de Lagrange, com certeza não. Teoricamente pode cair, né? Porque máximos e mínimos... não. De teste da segunda derivada só pode ter duas variáveis. Na aula passada podia ser, né? Assim, teoricamente poderia, né? Teoricamente poderia. Mas não muda nada, gente. É só... Aqui multiplicador de Lagrange não vai, né? Porque são só duas variáveis mesmo. Multiplicador de Lagrange. A maioria vai ser com duas variáveis mesmo. Porque o... Onde que daria para encaixar, né? O R5. Não, mas, por exemplo, o tópico 19, que era o teste da segunda derivada, a gente só viu para duas variáveis. Multiplicadores de Lagrange só vai cair para duas variáveis. Então, a maioria vai ser de duas variáveis mesmo. A maioria, né? Determine o máximo de f de alfa, beta, gama igual cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Bom, é um exercício de máximos e mínimos. O que eu faço quando eu vejo um exercício de máximos e mínimos? Duas coisas. Qual é a função? Nesse caso tem três variáveis, né? Alfa, beta e gama. Quem é a função que eu quero maximizar? E aqui ele já deu explicitamente, determine o máximo de f. Então, você já sabe que essa é a função que eu quero maximizar. Segunda informação é a restrição. Então, essas são as duas informações. Quem é a função que eu quero maximizar? Qual é a restrição que eu tenho? Bom, o exercício fala que esses ângulos têm que estar num triângulo. Então, eu tenho... Tem um certo triângulo. E esses pontos, eles são... Esses ângulos, eles são... Isso, exatamente. Eles são ângulos de um triângulo, né? Então, sei lá. Alfa, beta e gama, tá? Então, isso é para dizer, gente, que às vezes a restrição não tá explícita, tá? Você vai ter que identificar, vai ter que interpretar o exercício e entender qual é a restrição que ele está falando, tá? Então, aqui eu consigo ver que a restrição que eu tenho é que alfa mais beta mais gama tem que ser 180, né? Tem que ser π. Então, essa é a restrição que o exercício me deu. Então, a ideia é sempre essa. Qual é a função que eu quero maximizar? Achei, ele já deu explicitamente. Qual é a restrição que eu tenho? Bom, ele me disse que está num triângulo, então eu tenho essa restrição aqui. Pronto. Tem a função, tem a restrição. Segundo passo vai ser identificar qual método que você vai utilizar, tá? Nesse caso, a gente consegue utilizar Lagrange, porque a gente tem uma função aqui que você quer maximizar, e isso daqui igual a π, eu posso escrever essa restrição como uma curva de nível, né? Eu posso escrever G de alfa, beta, gama igual a alfa mais beta mais gama e pegar a curva de nível π. Né? Então, eu consigo escrever essa função como uma superfície, né, de nível. Tá? Então, bom, aí agora para ver, né? Então, eu poderia aplicar Lagrange porque ela é uma superfície de nível. Aí eu preciso ver as outras informações, né? As outras hipóteses para poder usar o teorema. Primeiro, ela é uma superfície de nível, ok. O gradiente da G tem que ser diferente de zero, né? Na curva. Mas o gradiente da G é 1, 1 e 1, né? Em qualquer ponto. Né? Porque é fazer G alfa, G beta, G gama. Isso aqui é constante, né? Um vetor constante. 1, 1 e 1. Então, essa parte está tranquila. E a segunda é C de classe C1. Isso não tem problema, porque os cossenos são, né? Cosseno vezes cosseno vezes cosseno também vai ser. E isso aqui também é polinomial, então tá tranquilo. Então, de fato, posso aplicar Lagrange.
Então, deixa eu, antes de colocar o sistema, deixa eu escrever de fato quem é o gradiente, né? Então, quem é o gradiente da f e quem é o gradiente da g. Para escrever o gradiente da f, eu vou ter que calcular calcular a derivada da f em relação à primeira coordenada, derivada da f em relação à segunda coordenada, derivada da f em relação à terceira coordenada. Tá? Derivando em relação a alfa. Derivando em relação a alfa, o cosseno vai virar menos o seno. Vai ficar menos o seno de alfa. E o resto é constante para mim, então não muda. Então fica cosseno de beta, cosseno de gama. Em relação a beta, o cosseno fica constante, né? Agora, o cosseno de beta vai virar seno de beta. Menos seno de beta. Cosseno de gama. Em relação a gama, o cosseno de alfa e o cosseno de beta são constantes. E o cosseno de gama vira seno de gama. Tá? Então, quando eu for escrever o meu sistema, eu vou ter que fazer fx, né? Vou ter que fazer isso daqui igual a lambda gx. Isso aqui igual a lambda gy. E isso aqui igual a lambda... Desculpa. A g é uma função que depende de 3 coordenadas, alfa, beta e gama. Então, primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Então, esse vai ser o meu sistema. E, por fim, eu coloco a minha restrição, que é alfa mais beta mais gama igual a π. Então, é esse sistema aqui que eu tenho que resolver, tá? Mas eu sei que G alfa, G beta e G gama é tudo igual a 1, tá? Isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1 também. Tá? G alfa, G beta e G gama são constantes igual a 1. Então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que essa expressão toda é igual a lambda, mas essa também, expressão toda também é igual a lambda, e essa também é igual a lambda. Ou seja, essas três expressões são iguais. Tá? Então, eu vou usar essas igualdades. Vou usar que isso é igual a isso, que isso é igual a isso e que isso é igual a isso. Tá? Vou escrever essas três igualdades aqui. Então, vai ficar... Já vou cortar o menos, né? Porque tudo está com menos, então eu posso tirar o menos. Então, fica seno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama, que é a primeira expressão, é igual à segunda, que é cosseno de alfa, seno de beta, cosseno de gama. Igualando a segunda com a terceira, vai ficar cosseno de alfa, seno de beta, cosseno de gama, que era a segunda, igual à terceira, que é cosseno de alfa, cosseno de beta, seno de gama. E por fim, a terceira com a primeira. Então vai ficar cosseno de alfa, cosseno de beta, seno de gama, igual à primeira, que era seno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Então, eu tenho essas três igualdades aqui. Eu tenho que descobrir quem é alfa, quem é beta e quem é gama, tá? Que o lambda nem importa, o lambda já desapareceu. Como é que eu resolvo, né? Então, agora a ideia é resolver esse sistema, né? Como é que eu resolvo esse sistema? Eu escrevi três equações aqui, né? Tem essas três igualdades, e como é que eu faço, né? Aqui eu tenho na primeira equação, aparece para mim cosseno de gama, cosseno de gama. Mas eu não posso simplesmente sair cancelando, eu só posso fazer isso... Vocês enxergam aqui em cima, gente? Gama diferente de π sobre 2? Eu só posso fazer isso se o gama for diferente de π sobre 2. Tá? O seguinte, primeiro, uma coisa que eu esqueci de falar. Esses ângulos, eles estão dentro de um triângulo, né? Então, tanto alfa, quanto beta, quanto gama, são ângulos que estão entre π, entre 0 e π. Tá? Então, quando eu estou dizendo que o meu cosseno de gama é diferente de 0,
dentro desse intervalo, né, ele vai zerar no π sobre 2. Então, eu quero que o gama seja diferente de π sobre 2 para eu não zerar esse cosseno aqui. Tá? Então, fica... Vou passar tudo que tem seno para cá, tudo que tem cosseno para lá, né? Então, fica seno alfa... Professora, Sim? por que essa restrição só vale para o gama, de ser diferente do π sobre 2? Não poderia ser o mesmo para o alfa e para o beta? Por enquanto eu não precisei, né? Agora eu vou precisar, mas por enquanto não tinha precisado, porque eu só tinha cancelado esse, né? A única questão é que quando você cancela alguma coisa, você tem que garantir que essa coisa é diferente de zero, né? Então, para eu poder cancelar isso daqui, eu preciso garantir que esse valor não é zero, tá? Para esse valor aqui ser diferente de zero, eu preciso que o gama seja diferente de π sobre 2, para poder cancelar. Mas agora eu vou precisar que tudo seja diferente de π sobre 2, porque eu estou dividindo agora, né? Agora eu estou dividindo pelo cosseno de alfa e pelo cosseno de beta. Então agora sim eu vou precisar que o alfa e o beta também sejam diferentes de zero. Então eu preciso que o alfa, que o beta e que o gama sejam diferentes de zero para eu poder fazer isso. De zero não, é de π sobre 2. Então, nessa situação, na situação em que eles são todos diferentes de π sobre 2, eu tenho essa igualdade aqui, ou seja, a tangente de alfa é igual a tangente de beta. Aí na segunda equação eu faço exatamente a mesma coisa. Assumo que esses ângulos são todos diferentes de π sobre 2. Aí eu posso cancelar o cosseno de alfa com o cosseno de alfa, porque eles são diferentes de π sobre 2. E aí eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira equação e concluir que a tangente de beta é igual a tangente de gama. E aqui faço a mesma coisa, assumindo que são todos diferentes de π sobre 2, eu vou poder cancelar... quem que eu cancelo agora? O cosseno de beta. E aí eu vou poder dividir, né, pelos cossenos. E aí vou concluir que a tangente de gama é igual a tangente de alfa. Tá? Então, primeira coisa, eu só estou resolvendo isso aqui é importante, tá? Eu só estou resolvendo na situação em que isso aqui é diferente de π sobre 2. Depois eu vou ter que ver o que acontece quando é π sobre 2. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque tá atrasado, tá bem atrasado. O que eu estou escrevendo tá aparecendo para vocês bem depois. Tá. Então, eu concluí que as tangentes... Ah, tá. Sim, exatamente. Eu precisei me livrar dele por causa disso. Então, eu concluí que as tangentes são todas iguais, né? A tangente de alfa é igual à tangente de beta, que é igual à tangente de gama. Então, as tangentes são todas iguais. Mas observa que eu tô só no intervalo 0π. Tá? A gente tá demorando de chegar aí. Né? A gente está aqui nesse intervalo 0π. Então, no intervalo 0π, a tangente ela é injetora. Tá? Então, nesse intervalo, se as tangentes são iguais, isso implica que os ângulos são iguais. Então, como 0 menor ou igual tanto alfa como beta quanto gama a π, então alfa, vou colocar assim, então tangente de alfa igual tangente de beta igual tangente de gama iguais, implicam que alfa é igual a beta, que é igual a gama. Tá?
Então, por que a gente está nesse intervalo, a gente conclui que esses ângulos são iguais. Porque o fato da tangente ser igual não significa que o ângulo é igual, né, em geral. Mas como a gente está nesse intervalo, sim. Nesse intervalo significa que eles são iguais. E aí, por outro lado, como alfa mais beta mais gama tem que ser igual a π, então a gente conclui que alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a π sobre 3. Estou tá? Usando a última equação, né? A gente tinha usado as 3 primeiras, ainda não tinha usado essa daqui. Aí a gente usou agora. A soma tem que dar π e eles são todos iguais, né? Então vai ficar 3 alfa, né? Sei lá, igual a π. Então fica alfa igual a π sobre 3. Tá? Então, o ponto extremo, né, que a gente encontrou é esse ponto aqui, π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3. E aí você vai ter que aplicar a f lá, né? Aplicando a função f aqui, vai ficar cosseno de π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 3. Então fica meio vezes meio vezes meio. 1 sobre 8. Perguntado, tinha falado que a gente é injetora nesse caso. Nesse intervalo, sim. De 0 até π. Na verdade, bom, para ser mais exato, né? Porque exatamente isso não, mas se você fizer assim, aí sim. Tem que tirar um lado, né? Mas tudo bem. Então, a gente encontrou esse valor aqui, 1 sobre 8, tá? Aí, por que o exercício não acabou ainda? Porque eu tenho que observar o seguinte, a gente resolveu o exercício supondo que tanto alfa quanto beta quanto gama eram todos diferentes de π sobre 2, tá? Então, agora tem que considerar o caso em que um deles é π sobre 2, tá? Então, se alfa ou beta ou gama é π sobre 2, né? Que é esse caso que a gente não está considerando anteriormente, né? Se você tem um deles igual a π sobre 2, então a função f aplicada nesse ponto aí vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque se um deles é π sobre 2, quando eu aplicar o cosseno nesse tal ângulo, que é π sobre 2, vai dar zero. Não importa qual é, né? Se é o alfa, beta ou gama. Se um deles é π sobre 2, acabou. Vai dar zero, vai zerar tudo. Então, o complementar, né? Então, eu tinha considerado o caso em que eram todos diferentes de π sobre 2. O complementar disso é ter um deles valendo π sobre 2. Nesse caso, você tem zero. Tá? Então, esse valor aqui, de fato é o máximo. Uma. Ah, sim. Eu estou complementando, né? Então, eu tinha feito o caso em que ele era π sobre 2, né? E agora eu estou fazendo o caso complementar. O caso complementar é que pelo menos um deles é diferente é igual a π sobre 2. Tá devagar isso? Bom, agora foi. Então, no caso complementar deu zero. No caso que eu resolvi deu 1 sobre 8. Então, esse daqui é o máximo, tá? Então, o exercício perguntava, determine o valor máximo de f, tá? E em qual ponto que isso ocorre. Então, o valor máximo de f ocorre em π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3. E vale 1 sobre 8. Então, 1 sobre 8 é o meu valor máximo e π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3 é o ponto de máximo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente?
aqui, para não sair dividindo, né, por zero, né? Então, quando você coloca cosseno aqui embaixo, você já está assumindo que esse alfa é diferente de π sobre 2. Então, tem que ter muito cuidado. E se você assumiu que ele é diferente de π sobre 2, depois você vai ter que considerar o caso em que ele é π sobre 2. Tá? Não pode esquecer isso. Tranquilo esse exemplo? Professora? Sim. Professora? Sim, sim. Se a gente assumisse que o π não, o alfa, o beta ou o gama, ele fosse diferente do ângulo 270, acho que é 3π sobre 2, né? Daria no mesmo também, né? Porque se fosse aplicar o cosseno, daria zero também. Isso, poderia. Só que, como esses são ângulos de um triângulo, então a gente pode assumir que eles estão entre 0 e π. Tá? Na verdade, você pode até tirar sim, sim. Você pode assumir que ele está entre 0 e π. Então, não precisa se preocupar com 3π sobre 2. Entendi. Obrigada, prof. Nada. Então, é isso, gente. Tá claro? Dúvidas? Então, a ideia é a seguinte, né? Sempre que na prova só vai ter exercício de máximo e mínimo, tá? Então, como é que eu faço? A primeira coisa que você faz é o que eu falei, né? Você identifica a função e quem é a sua restrição. Uma vez que você fez isso, você vai ter que identificar qual método que você vai utilizar, né? Às vezes pode até ter que utilizar 2 métodos ao mesmo tempo, né? Mas a ideia vai ser sempre essa. Agora, o que pode complicar o exercício então, eu não sei o que vocês estão chamando exatamente de questão teórica, mas, por exemplo, aquele exercício que eu falei, né? Sei lá, por exemplo, eu podia não dar explicitamente a função e nem a restrição. De verdadeiro ou falso, vai. Vai ter verdadeiro ou falso. Mas... O que eu ia falar? Nossa, o que eu ia falar? Por exemplo, pode cair assim, né? Eu falei que, dado um exercício assim, você tem que fazer... Dado um exercício de máximo ou mínimo, você precisa identificar a função e identificar a restrição, né? Pode ser que isso não esteja explícito no exercício, né? Pode ser que o exercício seja só para você interpretar ele e descobrir quem é a F e quem é a restrição, né? Como aquele que eu tinha comentado, né? Eu suponho que você tem um círculo e ele pede o volume desse retângulo aqui, o maior volume que você consegue para um retângulo que está inscrito nesse círculo, por exemplo, né? Não está explícito nem a função, nem a restrição. Você vai ter que encontrar qual é a restrição e qual é o... Por exemplo, nesse caso aqui, né? O volume vai ser o que você quer maximizar. Então, o volume desse retângulo vai ser a função que você quer maximizar, né? Então, sei lá, se você chama isso aqui de x, isso aqui de y, né? Então, essa vai ser a sua função. O volume vai ser x vezes y, né? Então, essa é o que você quer maximizar. Aí você vai ter que encontrar a restrição. Tem uma restrição aqui, né? Por exemplo, a diagonal aqui, né? Essa diagonal maior, ela tem que ser 2 vezes o raio. Então, aí vai aparecer uma restrição para você. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, assim, o problema, né, que pode surgir é quando você não tem explícito quem é a F e quem é a restrição, que você vai ter que interpretar o exercício. Então, por isso que é bom que vocês façam bastante exercício para poder ficar mais fácil de enxergar isso, tá?
Então, tem os exercícios lá das listas, são 3 listas, e tem bastante exercício aqui no Stuart também, no livro do professor Valdeci, que está lá na página. Tem bastante exercício para vocês fazerem, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, gente, se não tiver mais dúvida, então eu vou fazer o seguinte. Aqui acabou o conteúdo, tá? Então, o conteúdo da prova é esse. E a prova é na quinta-feira. Então, eu vou fazer o seguinte, se vocês quiserem, eu posso aparecer aqui na quarta-feira, né, na próxima quarta, um dia antes da prova, para o caso de ter surgido alguma dúvida, tá? Quem ainda não terminou as listas e tal, for terminar de fazer, aparecer algum tipo de exercício que vocês tenham dúvida, tá? Então, eu posso, na próxima quarta-feira, tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? É isso. Deixa eu parar de gravar, porque já acabamos.